Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está vendo gravado e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje vai ser mais um episódio do nosso Bora Falar de Corrida. A gente está falando essa semana ainda sobre fortalecimento muscular. É um bate-papo que eu faço toda terça-feira às 8 horas da manhã em ponto com a professora Simone, a melhor professora do mundo, professora que trabalha no time de suporte do Bora Correr. E a gente bate um papo aqui, cara, sobre vários assuntos. A gente está, acho que se não me engano, no oitavo episódio. Vou perguntar para a Simone daqui a pouco, eu já perdi essas contas, mas toda semana a gente está aqui trazendo algum conteúdo mais aprofundado sobre algum tema específico. A gente já falou sobre emagrecimento, sobre maratona, sobre como começar a correr. Cara, nossa, tem um monte de episódios, um monte de temas que a gente já aprofundou e agora nos últimos a gente tem falado sobre fortalecimento muscular, sobre musculação, sobre outras práticas e como adequar isso com os treinos de corrida para primeiro prevenir lesões, melhorar a performance, melhorar a velocidade, ajudar no emagrecimento, entre tantas outras coisas, tantos outros benefícios. Deixa eu ver se a professora Simone já está aqui para a gente bater esse papo ao vivo. Professora Simone já está aqui, planeta Terra chamando, e vamos aí trocar uma ideia sobre isso. Bom dia, teacher! Dia! Melhor Tudo bem, professor. Ci? Agora quarentado. Quarentado, pô. A Pri falou ontem pra mim assim, vem cá, velhinho, senta aqui do meu lado. Eu falei, nossa, eu tô sendo trollado dentro da própria casa. Começa assim, depois a gente vai se acostumando, deixa passar. É que aqui em casa tem um problema. A gente faz aniversário no mesmo, a gente é do mesmo ano, né? A gente é de 80. Só que eu faço aniversário em abril, a Pri faz só em dezembro. Então até Oh, dia 11 de dezembro eu vou ouvir essa piadinha. Pô, você já tem 40, eu ainda tenho 39, vou ter que escutar isso o resto do ano. Aí tudo bem, deixa quieto. a gente vai calejando. Eu já tô com 48, né, teacher? Imagina. Já me acostumei. Tá bom. 48 com corpinho de 35. Corpinho de Carinha, meio. carinha de 24 esse tempo. Você vê, formalzinho aí tá funcionando. Tá funcionando. É a corrida que me rejuvenesce. Sim, primeiro, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Uma Imagina aí. delícia bater esse papo com você. Sempre um prazer. Sempre aprendo um monte de coisa. Espero que quem estiver assistindo aprenda um monte de coisa com a gente também. E É tire um louco. monte de dúvidas. A gente tem um monte de perguntas aí que não tem fim, né? É um assunto que não tem fim. O assunto é infinito praticamente. Se o Instagram deixasse a internet permitisse, a gente ia ficar horas falando. É. Eu vi um papo ontem que parece que tá liberando mais de uma hora. Não sei se são todos os canais, mas a Pri estava assistindo uma live ontem. Tudo bem que na live que ela estava assistindo tinha acho que mais de 10 mil pessoas assistindo. Ou seja, Tem o não é lance. tipo nós, assim, mas a gente chega É, lá. Aí mas não nós sei vamos se são falar. todas as páginas estão permitidas. Mas vamos falando aí. Se der uma hora parar, a gente para, tá tudo bem. Troquei uma ideia com a Ivete. Primeiro segredo que ela falou: faz de pijama, que chama mais gente. Boa! Eu tava quase de pijama. De Aí tomei bolinha. um banho. Eu tomei um banho pra pentear o cabelo, né? Aí eu acabei entrando com uma cara de menos sono. Você é uma vantagem, né? Já falei pra você. Hum, O tá. Vamos fazer o nosso brinde aí, pô. nono episódio. Hoje é o nono ponto Nono episódio, 9.2. Saúde. 2. Bora falar de corrida? Falei que eu ia perguntar pra você porque eu não lembrava. Falei, meu, Eu escutei você falando aí. esses dados aí é a primeira dama e Simone que cuida. Eu não sei, Mas não. às Só vezes vem eu aqui e também. fala. Mas às vezes eu também me atrapalho. Tem que olhar aqui no papel. É igual as aulas de condicionamento físico, eu coloco em cima o número, né? Aula tal, aula tal. Ontem a gente fez a aula 17. Se não fosse anotado, eu não ia lembrar. Imagina. A gente, você viu, né? Eu, graças a Deus, eu também tenho meu auxiliar de assuntos aleatórios, que é o meu marido, porque você viu, né? Te mandou a listinha lá com os treinos direitinho, porque senão eu tenho que ficar olhando. É o time Bora Correr. É o meu suporte também. Seu Miss Suporte, seu É. Mister Suporte. Que seria de mim, que seria de nós, né? Sem essa Priscila maravilhosa e o Enio, que, nossa senhora, é meu respaldo aqui. Sem dúvida. Salvou muito a vida da gente já. Deus colocou esse homem no meu caminho, viu? Puta merda.
Vai pro céu, ele vai pro céu, né? Porque te Vai. aguentar na quarentena, nossa senhora. Quando as pessoas falam, a primeira coisa que eu falo, meu marido é um santo. Segundo, ele tem um bom gosto absurdo. É. Beleza, sim, vamos lá para nossas perguntas sobre fortalecimento, sobre corrida. Para pessoas que gostam muito de treinar pesado, treinar hipertrofia ou treinar com ganho de massa muscular pode atrapalhar o desempenho na corrida. Gosta de maromba, marombeiro, né? Que de repente curte correr e tal, mas não quer abrir mão também desse treino de hipertrofia. Então, o que Legal, acontece? como conciliar isso, né? É uma dúvida de muita gente que é da maromba, né? Eu já tive muitos alunos que eram uma massa muscular muito grande, muito musculosos e gostavam de correr e ficavam nesse dilema, né? Ah, mas se eu correr, eu vou perder massa muscular. Ah, mas se eu parar de fazer muita musculação, eu vou perder massa muscular. E aí, o que eu costumo dizer, assim, estabeleça o que é prioridade para você. Tudo a gente não vai conseguir. Tudo 100%, tudo otimizado. Ah, mas eu sempre bato nessa tecla. Qual que é a prioridade número um? Porque a gente pode gostar das duas coisas, mas a gente tem que eleger uma que vai ser, nem que for 55% e 45%, nem que for 51% e 49%. A prioridade vai ser a prioridade. O que você conseguir depois disso é lucro, né? Porque são treinos concorrentes, né? Se para você fazer um treino para aumentar a massa muscular é um tipo de treino de hipertrofia, de musculação focado em sobrecarga e tal. Você precisa ter tempo de descanso, de recuperação também. E aí o treino de corrida, a mesma coisa, é um treino que exige muito. Se você quiser melhorar a performance na corrida, tá tudo bem se você quiser melhorar a massa muscular e apenas fazer um treino de manutenção de corrida. Excelente. Agora, vai fazer, por exemplo, um treino para maratona, que é um treino de corrida que vai exigir muito de você. E aí você quer ao mesmo tempo fazer um treino para se tornar um fisiculturista, ficar super musculoso. Cara, os treinos são totalmente concorrentes, porque a fonte de energia é uma só, é você, né? Então o seu corpo não dá conta de tudo isso. Agora, quer melhorar a massa muscular? É possível, é possível. Quer aumentar o desempenho na corrida? É possível, também é. Mas tem que ter um equilíbrio entre isso, porque se for os extremos, o seu corpo não aguenta. E aí entra o risco de overtraining, de excesso de treino, de falta de descanso. Porque para você recuperar a musculatura, tanto da musculação feita, quanto do treino de corrida feito, um treino muito longo, por exemplo, vai lá e faz um longão de 30K, e aí 2 dias depois vai fazer um treino de perna, de hipertrofia, cara, que é super difícil, super Muito, né? desgastante. A musculatura não aguenta, né? Você acaba se estourando, né? Então, vale a pena estabelecer as prioridades. Eu gosto do formato de você dividir os dias, inclusive, de treino. Pô, vai lá e corre segunda, quarta e sexta e faz musculação terça, quinta e sábado, por exemplo. Pô, treina 3 vezes por semana de musculação. Você não vai ganhar uma super massa muscular, mas dá para ganhar um bom resultado de hipertrofia tendo equilíbrio e deixa o domingo para descansar, né? E quando você está treinando, por exemplo, para uma prova grande, como uma meia maratona, uma maratona, que o próprio volume de corrida vai exigir mais de você, aí, na minha opinião, não é prioridade enfatizar a musculação. A musculação vai ser uma base só que você vai manter para todos esses treinos de corrida. Então, o treino de musculação, para quem está treinando para maratona, meia maratona, não deve ser focado em aumentar a massa muscular, e sim preservar a massa muscular, fazer literalmente uma manutenção de força, de resistência, de massa magra, para não perder tanta massa muscular, porque é normal, a gente treina para uma maratona, a gente perde um pouco de massa muscular, porque a gente perde muita gordura, acaba perdendo massa muscular também. Então, a ideia, a importância de manter o fortalecimento muscular, mas preservando as suas energias, porque a prioridade é a corrida. Quando a prioridade não é a corrida, a prioridade é a musculação, por exemplo, quero ganhar massa muscular, mas eu também quero correr. Aí você deve dar prioridade na musculação. O que, entre aspas, sobrar de energia, você deixa para a corrida. Pô, vai correr então 2 vezes por semana e vai fazer 4 vezes por semana de musculação. Beleza, é um formato legal. Mas tudo tem que ser prioridade. Você tem que ter clareza da sua meta para a gente poder definir o caminho que você vai seguir. Aquela velha história da Alice no País das Maravilhas, né? Por que estrada que eu vou? Aí você tem que perguntar pro cara, para onde você está indo? Se a pessoa não sabe, não sei, estou indo aí. Fala, então qualquer caminho serve. Agora, se você tem clareza da sua meta, do seu objetivo, não, eu quero ir
para tal caminho. Quero ganhar 10 quilos de massa muscular. Não é treinando para uma maratona que você vai conseguir fazer isso. Então, tudo é prioridade. Pode ser do momento também, né? Da época do ano, do período do ano, entre outras tantas variáveis aí. Complemente, professora. É, é, complemento. É exatamente isso. O que você falou, estabelecer prioridades, né? O que que acontece? Treino de hipertrofia, musculação vai ser a atividade principal, né? E a corrida vai ter que passar para o lado secundário, vamos dizer assim. Uma coisa também muito importante é que quanto mais hipertrofia eu faço, vou ganhando peso. Teve até uma pessoa que já perguntou, vai atrapalhar? Porque, embora seja músculo, é um peso a mais que você tem que carregar. É só olhar o perfil de maratonistas, meio maratonistas, os caras são bem mais magros mesmo. A ideia é quanto mais leve você estiver, mais longe você vai. A sua performance vai ser melhor, né? Então, a musculação vai entrar como um apoio, ela entra na periodização do treino da atividade principal, que é a corrida. Se você gosta muito de musculação, mas quer continuar correndo, é isso. Escolher provas menores, que vão exigir treinos menos extenuantes, porque, como você mesmo citou, cara, um treino de hipertrofia de musculação, eu sei porque eu vim, né, da maromba. Eu já fui uma pessoa que eu adorava fazer musculação e treinava de domingo a domingo. Porque eu periodizava meu treino. Pô, mas pode treinar todo dia? Eu periodizava meu treino. Eu fazia cada grupo muscular 2 vezes por semana e dava 48 horas de descanso para treinar aquele músculo de novo, porque é quando ele descansa que ele cresce. Então, se você tem o objetivo de treinar hipertrofia, você não vai poder no dia seguinte estar correndo. Porque vai chegar uma hora que não dá. Eu mesma, eu adoro musculação. E aí, o que acontece? Dias que eu treino perna, dia seguinte, meu treino de corrida fica um fiasco. Aí você começa a observar que não tem mais como você separar tanto o seu treino de musculação para correr. Porque vai conflitar. Vai ter dia que vai cair o treino de perna no dia de você correr 10K forte. Vira um samba do crioulo doido. Aí você, o que acontece? Aquela história do pato, né? Ele consegue voar, nadar, né? E andar. Corre. E correr. Mas ele não vai fazer nada direito. Ou ele é bom numa coisa, você nunca vai ver um ortopedista que é um excelente dermatologista, que é um excelente otorrino. Então você vai se especializar naquilo que é principal para você. Então eu mesma sou um exemplo disso. Eu falei, não, peraí, o que eu quero? É a corrida? E quando eu subi para 21 e subi para 42, aí que ficou humanamente impossível mesmo, né? Acabou que eu comecei a machucar, sentir, não rendia nem na musculação, nem no treino de corrida. Então é o que você disse, estabelecer prioridade. E lembrar que quanto mais pesado você estiver, pior vai ser seu rendimento numa prova de longa distância. E nesse caso, quando a gente fala de provas maiores, né, se meia maratona, a gente fala muito da musculação e as pessoas associam muito a ideia de musculação à hipertrofia. E não é, o treino de musculação para a corrida, nesse caso, é um treino de fortalecimento muscular. É um treino para te deixar mais forte, deixar suas articulações fortes, preparadas, os seus músculos preparados para o impacto que você vai ter com a corrida e para você não se machucar. Essa é a principal vantagem da musculação e fazer isso organizado com os treinos. Não é o objetivo só de aumentar a massa muscular. Então se eu não aumentar a massa muscular, eu estou fazendo errado. Não. Tem muitas vezes que no meu treino de musculação, eu falo para mim mesmo. Cara, não, os caras, a gente brinca em academia, né? Oh, não sei o que, tá ficando grande. Eu falo, não quero ficar grande não. Porque às vezes você tá no meio da série ali fazendo, dá aquela vascularizada, o braço aumenta de tamanho. Naquela hora, né? É normal acontecer isso com o nosso corpo, a coxa, o braço, o músculo que você está exercitando, ele dá aquela crescida. Aí um brinca com o outro, tá ficando grande, não sei o que. Eu falei, não, não quero ficar grande não, quero ficar forte e rápido. Por isso que o meu volume de musculação, quando eu estou treinando para qualquer prova, são 2 vezes por semana. Um exercício só para cada grupo muscular, para manter o nível de força, para manter os músculos fortes, porém não gigantes, né? Se a gente quiser deixar o músculo maior, a gente tem que dar mais ênfase na musculação. E outra coisa que você citou, é muito comum isso. Eu vou conciliar exatamente o meu treino de corrida e musculação para fazer um dia uma coisa, não tá dolorido no outro. Cara, a gente não tem controle disso. Nenhum. Porque às vezes você faz um treino de musculação num dia e no dia seguinte você não sente nenhuma dor. Aí você vai sentir 48 horas depois que existe aquele efeito de dor, de ocorrência tardia, que às vezes 48 horas dói mais do que 24. Você fala, meu, que dor é essa que eu estou sentindo? Eu fiz musculação 2 dias atrás, às vezes só vai doer,
porque aquela inflamação começou a cicatrizar. Enfim, nosso corpo não é uma matemática quadradinha, né? Tem um monte de fatores aí. E aí aquela dor muscular vai vir bem no dia que você programou o treino de corrida. E aí? E aí você vai e treina, né? Você lida com o que você tem, não tem jeito. Exatamente. Agora, sim, importante lembrar, porque eu já vi até a Maricélia falando, poxa, eu tava gostando aí da minha hipertrofia na coxa. Ela vai acontecer. Não tem como o seu corpo não ganhar massa muscular, até porque você, mesmo correndo, como você mesmo fala, a corrida é uma sucessão de saltos. Você está dando um estímulo, você está buscando, né? Seu corpo ele vai procurar evoluir. Não se preocupe, você vai ganhar massa. A diferença é que você não vai ter aquela hipertrofia de um fisiculturista ou daquela mina mais marombeira, entendeu? Como eu falei, na hora que você estiver correndo, e a gente viu muito aluno acontecer isso. A gente colocar a importância do fortalecimento. E eu lembro que teve até uma turma do Rio que falou, putz, meu tempo nos 10 quilômetros está piorando. Aí eu falei, então toma cuidado aí que o seu personal deve estar jogando muita carga no seu treino de musculação. Dito e feito. Porque começou a ficar difícil para a pessoa carregar toda aquela massa. Mas não se preocupe, esse ganho de massa muscular vai ter. A gente só vai lembrar que o perfil do seu corpo vai ser diferenciado. Tanto que conforme a gente vai emagrecendo, o músculo vai ficando mais aparente. Porque qual é o grande problema? Quando a pessoa às vezes treina, mas ela não adequa à alimentação. Então, às vezes você fala assim, puta, fulano tá com uma excelente massa muscular. Mas fisicamente, né? Não é tão aparente, porque você tem aquela camada de gordura em cima. É onde vem aqueles mitos. Pô, eu vou fazer abdominal que o meu abdômen fica rasgado. Às vezes o cara tem uma excelente massa muscular ali embaixo, mas não tá aparecendo por quê? Porque tem aquela manta bonita por cima, né? A capinha, né? Aquele edredom bonito. Então, você vai observar que você não precisa de tanta hipertrofia para ter um corpo fisicamente com aquela aparência de, olha, meu músculo está aqui, entendeu? Então, às vezes está mais ligado ao percentual de gordura em si diminuir do Com que certeza. você... Já vi muita gente se matar na musculação, você vê que a pessoa está roliça, porque roliça. Boa. Né? A pessoa fica roliça, cara. Não é? A gente usa muito esse termo na academia, né? E fulano tá roliço. O cara tá treinando pra caramba, mas ele... Tá grande, mas tá gordo, né? Exatamente. A massa muscular. Vou falar o português claro aqui. Tá grande, mas tá gordo. Exato. E fica parecendo aquele cara que tomou chá de cabide, né? Todo encurtado. Parece um colchão amarrado, né? Aí, colchão de mudança, aquele colchão amarrado. O cara tá musculoso, você vê que ele tá com a massa muscular importante, mas esteticamente não tem definição muscular, porque ele... E, gente, vamos combinar uma coisa, não é fácil, tá? Porque quanto mais a gente treina, mais fome a gente tem. Quanto mais massa muscular você ganha, mais o seu metabolismo acelera. Teoricamente, seria mais fácil emagrecer, só que a gente tem mais fome. Então, por isso a informação nutricional é super importante, de comer as coisas certas, os horários certos, comer coisas que vão te dar mais saciedade, né? E para isso o trabalho dos nutricionistas é sempre super importante. A gente sempre indica a doutora nutricionista Paula Mello, quem quiser seguir no Instagram, @NutriPaulaMello. A gente indica ela porque a gente conhece, a gente gosta dela e ela faz um trabalho muito bom mesmo, tá, gente? A gente não tá ganhando comissão para falar dela, não, porque ela é nossa amiga, porque ela é muito boa mesmo. Mas segue, se não for a Paula, qualquer outra nutricionista. Tem muita você quer buscar definição muscular, estética, redução de porcentagem de gordura e não está conseguindo fazer, busca ajuda. É igual no treino. Ou não está conseguindo fazer sozinho, cara, busca ajuda. Não está conseguindo correr sozinho, não está conseguindo aumentar a massa muscular sozinho, não está conseguindo qualquer resultado. Busca ajuda, busca orientação profissional. Simples assim. Com certeza. A gente não tinha mesmo feito a pergunta aqui, então é legal porque ela vai entrar no contexto agora. Como periodizar o treino de fortalecimento, então, em relação aos treinos de corrida? Então, a gente abordou um pouco sobre isso, mas o que a gente usa essa palavra? A gente fez acho que 2 episódios sobre periodização, né? Que é dividir os períodos, né? Periodização é uma palavra que às vezes assusta. Nossa, é muito complexo isso. E nada mais é do que organização. É organizar os treinos, só isso, tá? Traduzindo para o nosso português popular aí, é organizar os treinos. Então, como é que a gente organiza? Um formato que a gente gosta bastante é dividir os dias da semana. Ou se você tem essa condição, se você pode... Rodrigo, eu não consigo, eu só consigo treinar mesmo, ou ir para academia e fazer meu treino, por exemplo, 3 vezes por semana, e eu fico lá, eu tenho 2 horas livres, eu tenho que ser naquele horário. Outras pessoas conseguem treinar 3 vezes por semana e em horários diferentes. Então, assim, mundo ideal, teoricamente,
fazer em dias separados. Exemplo, vai correr segunda, quarta e sexta e vai fazer musculação terça e quinta. Por exemplo, eu quero aumentar mais a massa muscular, eu não quero só manter. Então faz 3 vezes por semana, faz musculação terça, quinta e sábado, por exemplo. E claro, você vai adequar para os dias da sua semana. Para pessoas que têm que fazer no mesmo dia. Não, eu só posso treinar segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, meu dia é super completo, eu viajo, eu atendo em outros lugares, não dá. O que você pode fazer? Tenta dividir os períodos. Por exemplo, vai correr cedinho, vai correr 5, 6 horas da manhã e deixa para fazer a musculação no final do dia. Dá um intervalo aí de umas 10 horas, tal. No final do dia você vai lá, já tomou banho, já se alimentou, já descansou, a musculatura já está um pouco menos cansada da corrida, você não acabou de fazer, e aí você vai e faz a musculação. O seu corpo vai responder um pouco melhor com aqueles estímulos diferentes no mesmo dia. Beleza. E tem um terceiro cenário que a pessoa tem que fazer na mesma sessão, não tem jeito, a pessoa só tem aquele horário. Às vezes é uma mãe, cara, tem os filhos, tem o trabalho, tem casa, e não sei o que, só pode fazer naquela hora. E aí, como conciliar isso? E aí eu chamo para aquela questão, de novo, da prioridade. O que é prioridade para você? Bom, prioridade hoje é a musculação. Eu quero ficar, eu estou mais preocupada com a minha estética, com a minha massa muscular, eu quero ganhar mais massa muscular do que a corrida. Também gosto de correr, mas não é a prioridade. Então faz a musculação primeiro. Gasta toda a sua energia possível na musculação. O que sobrar, você deixa para a corrida não é prioridade, ela vai ser um segundo plano. Por outro lado, tem pessoas que não, a minha prioridade é melhorar o desempenho na corrida. E eu quero fazer musculação porque eu sei que é importante, tal. Nem gosto tanto, mas é a minha prioridade. É a corrida. Então vai lá e corre primeiro, faz o seu treino de corrida e depois faz a musculação. Coloca primeiro o que é prioridade. Eu gosto muito dessa teoria. Você acabou já respondendo até a próxima pergunta, que era exatamente sobre isso. Até porque eu já me vi nessa situação, né? Muita gente, inclusive do nosso grupo, às vezes manda pergunta, né? Putz, eu não tive tempo de fazer meu fortalecimento ontem. E eu tento fazer musculação mais do que 2 vezes por semana, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então eu tenho sempre aquela coisa, não, eu vou pegar um pouco mais, eu vou fortalecer mais. E aí eu tenho essa questão de dividir o meu treino em superior e inferior, né? Às vezes, quando dá certo, dependendo de como roda a semana, faço o possível para não cair a corrida no mesmo dia de treino de perna. Já experimentei, inclusive. E é o que a gente estava falando, não rende. Então, tentar jogar sempre o treino de corrida como prioridade, né? E dias de treino mais puxado, eu consigo periodizar meus treinos de musculação parte superior, porque eu vou ficar menos cansado. Então, isso, para mim, foi uma estratégia que funcionou bastante. Agora, já aconteceu de repente, agora, né? Antes eu treinava em casa e tinha a academia à minha disposição, quando eu morava no interior. Agora eu tô aqui em São Paulo, treino na academia do prédio. E às vezes eu desço hiper empolgada no horário que eu tenho, mais ou menos, 2 às 4. Eu desço, as 2 únicas esteiras estão ocupadas. Aí eu fico, dou um chute na pessoa e faço ela cair, falo, sai daí que eu vou treinar. Boa estratégia. Fala, mano, tenho prioridade. Ou, não, vou ter que fazer a musculação primeiro, porque eu não sei, né? Às vezes a pessoa tá lá, vai ficar 1 hora. Eu confesso que às vezes falo assim, ai meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo aí? Mas aí o que eu faço? Vou fazer o fortalecimento. Então, para não comprometer meu treino na esteira, eu já deixei mais ou menos organizado dessa maneira. Ou, se for o caso, dependendo, tendo mais um tempinho, vou para a rua. Entendeu? Então, o máximo. Resolvido. O máximo que eu acho que a gente pode fazer para tentar colocar a corrida como prioridade, se for ela a nossa atividade principal, é procurar sempre fazer primeiro. Agora, assim, quanto tempo exatamente? Vamos supor que a pessoa não tenha essa disponibilidade, ou até tenha durante o dia. Quanto tempo você acha que dá para a pessoa? Tem um período, assim, para não comprometer tanto o rendimento? Se a pessoa tem que treinar 2 vezes no mesmo dia, quantas horas mais ou menos você acha que dá para ela fazer um treino na musculação que fosse perna? Quantas horas mais ou menos dá para ela dar uma pausinha aí para ela ir correr? Desde que você acha que não vai comprometer, se for um treino de 10 km. Não, entendi. Se fosse o mundo ideal desse dia, eu sugiro fazer em períodos do dia diferentes. Manhã e tarde ou manhã e noite. Quanto mais afastado tiver, melhor. Mas às vezes não acontece. Então eu acho que não tem um número acho que exato, assim. Sim, tem outra coisa também que eu esqueci de falar. Tem pessoas que às vezes a prioridade é, por exemplo,
é a corrida ou a musculação, depende do dia, vai fazer na mesma sessão de treino, e aí a pessoa não gosta, por exemplo, de ir para a musculação pingando de suor, acabar de correr e ir para a musculação. E tem pessoas que acabam então indo fazendo primeiro a musculação, acabou de chegar na academia, tá sequinho, né? Mulherada, cabelo tá bonitinho, tá cheiroso e tal. Faz a musculação para depois ir para a corrida, porque depois vai tomar banho e tal. E tá tudo bem também. E o que eu gosto da ideia é da regularidade. É não deixar de fazer. Então, às vezes a gente fica inventando um monte de desculpa, um monte de problema, um monte de empecilho que, na verdade, não faz sentido, né? Então, o mais importante é o princípio da continuidade. É você fazer com regularidade aquele treino. Vai funcionar. Vai funcionar melhor se você fizer regular. E pode funcionar melhor ainda se ele estiver melhor organizado, melhor periodizado. Mas tem a coisa do fundamento e tem a coisa do detalhinho. Sabe o que é detalhinho? Aquelas coisinhas... Cara, isso para mim é detalhinho. Ah, se vai fazer antes ou depois daquela hora, se fez meia hora depois ou uma hora e meia depois, isso é detalhinho. O fundamento é você treinar. A gente está vendo, mas então eu vou organizar, quer fazer o mundo ideal, o mundo perfeito, esperar todas as condições perfeitas para fazer o treino. Balela, isso é mimimi, é desculpa. Vai lá e faz o melhor que você puder. Pô, acabei de fazer um treino de perna, mas o único horário que eu tenho para fazer corrida é agora. Negão, vai lá e corre. Vai correr numa velocidade menor, vai num pace mais tranquilo, mas corre, seu corpo vai aguentar. Você não vai morrer de fazer isso. Talvez não seja aquele super pace maravilhoso, não vai bater o seu recorde pessoal no treino, depois de fazer uma série de agachamentos e tal. Mas se é o dia de treinar corrida e você sabe que é só aquele dia que vai dar, dali a 3 dias só que você vai poder fazer outro treino, não desperdiça aquele. Faz, adapta, faz nas condições que você tem, mas não deixa de fazer. Sim, verdade. Fica teorizando demais e acaba pecando na prática porque fica aí procurando pelo em ovo. Eu acho você fala uma coisa tão bacana e mudou muito meu conceito também de muita coisa, que é a questão do arroz com feijão, né? Faz o básico, porque eu acho que isso vai ajudar muito a evoluir. Muitas vezes a arroz gente com feijão sempre funciona. Fica tão preocupado com essa questão do não tá certo e acaba não treinando, que é o pior. Né? Putz, como? Acho que a gente ficou mudo agora. Voltou? Inclusive para comer. Voltou? Não? É mesmo. Tem gente que quer emagrecer, não come arroz com feijão e é uma alimentação. Ficou? O erro fica tirando arroz com feijão da alimentação. Tá errado, hein? Bora pro próximo? Bora, sim. Então, falando aí sobre a questão da hipertrofia, né? Tem muita gente que, por medo também de não ganhar muita massa muscular, e reforçando, isso não é assim tão fácil, quem dera fosse, a pessoa acaba se preocupando demais e acaba deixando o treino de fortalecimento sempre com a mesma carga. E acaba até entrando na questão do tédio, né? Então, o fortalecimento muscular, ele pode ter um incremento progressivo de carga ou isso pode comprometer o meu... Eu acho que tanto pode quanto deve, né? Um dos princípios do treinamento fala o princípio da sobrecarga. É justamente a gente ir gradualmente aumentando a sobrecarga de um determinado treino, de um determinado exercício para um determinado músculo. Isso vale também para os treinos intervalados. Esqueci o que eu estava falando. A primeira dama está soprando aqui. Tá voltando. O que eu estava falando? Se deve aumentar a carga progressivamente. A carga, é verdade. Nossa, se eu fui, juro por Deus, assim, apagou. Eu falei, eu estava falando do quê? De natação, de bicicleta, de corrida? O que eu estava falando? Apagou. Mas, enfim, a sobrecarga. A gente precisa, isso vale também para o treino de velocidade, para os treinos intervalados, para a musculação. O corpo começou a acomodar, começou a ficar confortável, está na hora de mudar. Ou está na hora de aumentar o estímulo, ou está na hora de inverter, de mudar o estímulo. Tem uma coisa na corrida que a gente trabalha muito, tanto na corrida quanto no treinamento em geral, que é a questão de volume e intensidade. Eles são inversamente proporcionais. O que é volume na corrida? Volume é a quantidade de quilômetros que você corre, são quantos minutos tem o seu treino, são quantos dias na semana você corre, são quantos dias no mês você treina. Isso tudo é volume, quantidade. E tem a intensidade, que no caso da musculação é a própria sobrecarga. Quantos quilos você está levantando? No caso da corrida, qual a velocidade você está correndo?
Tudo isso é intensidade. E quando essa intensidade começa a ficar confortável, começa a ficar fácil, ela deixa de ser eficiente. Então, a nossa preocupação, muitas vezes, a gente vai mexer nessas duas valências, volume e intensidade. Quando a gente treina para maratona, por exemplo, a gente vai subindo volume, para correr lá 42 quilômetros. No caso da musculação, para essas questões de melhorar o desempenho, a gente tem que se preocupar com a intensidade e subindo a intensidade. Acomodou, o seu corpo vai parar de dar uma resposta positiva. Vai entrar na zona de conforto, além de entrar no tédio que a Simone falou, vai ficar monótono, vai ficar chato. Já é uma rotina, né? Treino já é rotina. Cara, se ele ficar monótono, aí que você não vai fazer mesmo. Ainda mais as mulheres, né, Simone, que adoram uma variação, uma novidade, não gostam da mesmice e tal. Né? Não gosta, então acaba enchendo o saco mesmo. Os homens acho que é mais fácil a questão da rotina. Mas, cara, fazer com a mesma carga sempre, o seu corpo começa a enxugar gelo. Mas enxugar gelo, você nunca tem resultado, nunca sai daquilo e nunca vai para frente nem para trás. Fica ali enxugando gelo. Não, o treino tem que ser mais intenso. O peso lá na musculação ficou leve, aumenta. Agora, é importante a gente aumentar o peso tomando cuidado com a qualidade do treino, com a qualidade da execução, com a qualidade do exercício. Não adianta nada, vou aumentar porque tem que aumentar. Aumentar por aumentar não resolve absolutamente nada, não funciona. E também nos treinos de velocidade, os alunos me perguntam, professor, eu estou fazendo lá o intervalado, eu estava dando tiro a 12 km por hora e está ficando fácil. Eu tenho que aumentar a velocidade, eu tenho que aumentar o tempo do tiro, aumentar a quantidade de tiros. A minha dica é aumenta a velocidade, aumenta a intensidade. Se o volume já está adequado, joga na intensidade para ficar um resultado melhor. Estamos de volta. Voltando! Eu te ouço pelo duênio, quando a minha conexão tá bom. Essa congelada. Mas Tá ele tem um bem. delay. Aí de novo. Tudo funcionando, manda bala. É isso aí. Vou botar uma próxima pergunta que tem muito a ver. É legal porque as perguntas estão num crescente aí, tão detalhadinhas. Nós vamos se encaixando. Só para dar uma complementada, é importante as pessoas lembrarem que o treino ele vai ter que evoluir, né? Então, como você disse, a gente tem que incrementar um pouquinho a carga, mas tomar cuidado também com as pessoas que correm que têm problemas com algumas limitações, né? Lembrar que esse incremento tem que ser feito a longo prazo, porque a gente tem que a gente fala as estruturas conectivas, são aquelas menos irrigadas, tendões, né, cartilagem, ligamentos. Lembrar sempre que quando a gente fala de fortalecimento, a gente não fala só de músculo, a gente fala desses outros tecidos que a gente chama de tecidos moles, os conectivos. Tem menos sangue passando nessa região, portanto a adaptação deles é mais lenta e principalmente a gente sabe que muita gente que corrida tem algum problema nessas estruturas. Já vi muita gente já escrevendo aí, tem um problema no joelho, problema na cartilagem. Tem que fazer fortalecimento, mas respeitando suas limitações. Como a gente falou no episódio anterior que a gente citou sobre a condromalácia, mais um motivo para você fortalecer, é até uma obrigação, porque quanto mais forte seus músculos estiverem, menos sobrecarga você vai ter nas suas articulações durante as suas atividades, principalmente a corrida. Mas lembrar que esse incremento tem que ser devagar, porque a adaptação dessas estruturas é mais lenta. O que vai mudar aí é o grau de amplitude, é a maneira como você vai fazer o exercício. Quem tem condromalácia não pode fazer agachamento? Pode. Só que vai ser menos, você vai descer menos. Você não vai chegar... Quem não tem nenhuma limitação pode fazer o que a gente chama de balístico, desce pra caramba, né? Vai, claro, ter um ganho até maior. Mas você tem essa limitação. Então, por isso que é interessante fazer sempre com a presença de um profissional para estar te orientando, né? Ou pelo menos ter uma série que a pessoa pode passar para você, te ensinando direitinho como é que é. Então, assim, independente de qual seja a atividade, yoga, pilates, musculação, funcional ou até o crossfit, é lá que você tem que respeitar esse grau de incremento aí, né? Fazer essa adaptação a longo prazo. E aí vem a próxima pergunta. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho antes da próxima pergunta. É vários parênteses. Que eu li uma pergunta aqui da Auricélia, ela perguntou do yoga, né? Se fortalece. Eu, inclusive, subi ontem no nosso Instagram uma entrevista que eu fiz com a Sasti, que é professora de yoga e maratonista,
E eu perguntei isso para ela. Você acha que o yoga serve como fortalecimento? Dá para substituir? Tipo, não faz, em vez de fazer pilates, eu vou fazer yoga e vai fortalecer. E qual que foi a minha surpresa pela resposta dela? O yoga tem muitas posturas de fortalecimento, trabalha muita contração muscular, sim. Só que não são, olha o detalhe importante, não são todas as aulas, todas as práticas do yoga, de um trabalho feito para quem faz yoga regularmente, que são voltadas para o corporal. Às vezes a pessoa vai para uma sessão de yoga e faz só exercícios respiratórios, faz só exercício lá de meditação e de tal, de contemplação e outras práticas que a yoga faz, que não necessariamente naquela aula a pessoa faz força nos músculos. E aí o fortalecimento naquele dia não acontece. Se a pessoa faz yoga lá 2 vezes por semana e teve uma aula que não teve nada de prática corporal, ela só teve a parte, os benefícios da yoga, tá? Mas com respiração, com outras coisas, aí o fortalecimento não aconteceu. Então ela mesmo, sendo professora, instrutora de yoga, maratonista, ela também faz musculação e ela vê a importância de fazer. O yoga pode ser, e ajuda muito, em outro aspecto, né? Pode complementar o trabalho. Mas ela não acredita, ela que é professora de yoga me falou isso. Ela não acredita que fazer só yoga vai servir, por exemplo, de base de fortalecimento para uma maratona, por exemplo. Ela, quando foi correr as maratonas dela, ela fez um trabalho paralelo de fortalecimento muscular junto com a yoga. Então fica a dica aí para a galera que é fã da yoga. Eu sempre defendi que a yoga vale como fortalecimento, mas desde que então as suas aulas de yoga sejam focadas em exercícios físicos, né? Por exemplo, uma academia de ginástica que tem aula de yoga e todas as aulas são práticas, aí sim vai funcionar. Vou responder rapidinho a pergunta aqui. Posso fazer exercício de fortalecimento no mesmo dia que corro? Sim, a gente respondeu isso um pouquinho anteriormente, Bia, depois você confere lá, tá bom? Mas pode sim. Conectou. Ei! Tá, Flórida. Se der pau, você chama no Duênio. Tá tudo bem, tá tudo funcionando. Eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta aí sobre aneurisma, né? E aí por isso que eu falo que eu sou o desvio padrão da corrida. Alguém consegue ver aqui meu pescoço? Dá para ver? Uma forcinha, uma bolinha? 2. Aneurisma. Faltaria eu tenho 2. Existe um conceito amplo de aneurisma. Existem pessoas que são diagnosticadas com aneurisma num nível mais hard. A verdade é que assim, posso correr? Eu posso. Tenho 2. Tá? Mas por quê? Sempre fiz os meus exercícios. Eu tenho talassemia, que é uma espécie de anemia hereditária, mas o meu caso é o mais leve. Então, por isso que eu falo, eu sou cheia dos trelelê. Então, é aquilo que você falou, não ir atrás do detalhe. O importante é estar com seus exames em dia, fazer tudo certinho. Quando você tem uma limitação, lembra assim, você é o desvio padrão de alguma coisa. Então, vai procurar o médico, vai fazer primeiro tudo certinho, porque você é um caso à parte. O que eu sempre faço? Estou sempre em dia com os meus exames, neurologista, cardiologista, trabalho numa intensidade moderada, procuro hoje me alimentar melhor. Muita coisa que eu fazia errada vinha mais da minha alimentação do que do meu excesso de treino. E a gente vai aprendendo a se conhecer, né? O aneurisma não é uma limitação para a corrida, desde que você tenha seus exames em dia e saiba adequar, saiba qual é a intensidade que você pode trabalhar, de frequência cardíaca e de uma série de coisas. Então, o meu conselho é faça seus exames direitinho, até porque, independente de correr ou não, você nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa, né? Então, é importante que seus exames estejam em dia, sim. Tá? A corrida não é proibida, o aneurisma não é um fator limitante, né? Ele é uma característica aí para quem possui, então tomar bastante cuidado. Não aconselho a correr sem ir para o médico e fazer esses exames. Boa, Ci. Beleza? Beleza, então, respondido. Bora para a próxima? Bora? Bora. Vamos falar sobre os treinos específicos. Existe alguma diferença nos treinos de fortalecimento muscular? Conforme eu vou evoluindo na minha corrida, em termos... Duas perguntas, na verdade. Em termos de distância, né? Se os meus treinos de fortalecimento para as 10 tem uma característica, quando eu subo para 21, se tem outra, quando eu subo para 42, tem outra. E periodização, por exemplo, estou numa fase que eu quero treinar, eu só quero fazer 10K e eu quero só treinar para melhorar meu pace.
Então, assim, só para contextualizar, nós estamos falando agora um pouco mais de performance. Então, como fica meu treino de musculação se eu quiser agora treinar parte leque e treino de 10 forte e o das distâncias? Boa. O treino pode ter mais ênfase na força, né, nesse período, ou não, tá? Porque assim, quanto mais massa muscular a gente tem no corpo, quanto mais força a gente tem, teoricamente, mais velocidade a gente vai ter. Quando a gente trabalha a velocidade, o que você vai ter específico no treino de corrida? E aí entra muito o princípio da especificidade, né? Treinos específicos para objetivos específicos. O treino para... A gente colocou as diferenças de treino, né? Para, por exemplo, uma meia maratona e maratona são focados, já falei, no volume, né? Treinos de velocidade, como esse específico que a Simone falou, de baixar o pace numa prova de 10 quilômetros, vai ter que entrar no seu treino exercícios e treinos específicos de velocidade. Treinos de tiro, são treinos de explosão, né? Vão trabalhar muito a sua potência, a sua arrancada, então você vai fazer mais força. Então, basicamente, para você estar melhor para esse tipo de atividade, para ter esse tipo de colher esse tipo de resultado, você precisa mais do que nunca estar muito forte para prevenir lesão, porque você vai exigir mais do seu corpo, você vai fazer uma passada maior, vai fazer mais força, talvez tenha mais impacto. É diferente o impacto quando você está correndo mais tranquilinho e quando você está correndo na porrada. Você faz mais força, teoricamente vai fazer mais impacto no solo quando você aterrissar o seu pé. E quando você quer velocidade, você está trabalhando explosão, né? Potência. O que é potência? É força versus velocidade. Então você tem que fazer força e tem que ter velocidade. Então é um período que você não pode absolutamente negligenciar a musculação. Você precisa fazer a musculação. Não que quando você está treinando para maratona você não precise, mas a ênfase é só uma manutenção ali. Manutenção da musculatura, para prevenir de não se machucar, para estar com tudo em dia, estar com as articulações preservadas, protegidas. Quando a gente está buscando essa performance que a Simone fala, de diminuir tempo, de baixar pace, você vai entrar com treinos de mais intensidade, de velocidade, você precisa estar mais forte. E aí a musculação ela é mais importante. Pode ser que você precise mudar o treino de musculação, não necessariamente mudar o treino de musculação, mas talvez aumentar um dia da semana, talvez fazer com mais preocupação, com mais assertividade aquele treino. Mas dá para continuar fazendo 2 vezes por semana de musculação? Dá, não precisa necessariamente aumentar para 3, 4 vezes, até porque talvez não seja o seu objetivo aumentar a massa muscular, mas o objetivo sim de ter a musculatura mais forte, mais potente, e não dá para abrir mão de fazer com regularidade. Tá me ouvindo, Ciro? Não. De volta, Simone! Olha, eu tô pior do que o Falabella no final do vídeo show. Caramba! Não, mas tá tudo bem, vai lá. Como você falou, né? A gente vai ter diferença, assim, na musculação. E a gente tem trabalhos de resistência, a gente tem trabalho de força, a gente vai ter o trabalho de potência mais focado. Quando a gente está treinando mais tiro, como você disse, vai mudar a característica do exercício em si. Vai mudar o intervalo de descanso, né? A gente tem fase em que a gente vai trabalhar mais a questão... Porque, assim, na verdade, qual é o grande objetivo da musculação? Melhorar a coordenação e economizar o movimento corredor, né? A gente fala sobre o ganho de força, mas isso está focado em quê? Na hora que o cara estiver correndo, ele vai estar com o corpo dele tão otimizado em relação àquela atividade que ele vai estar economizando energia. Então, para um cara que vai correr longas distâncias, é importante também que o treino dele esteja focado para essa característica. Para o cara que vai fazer curto, com mais velocidade, como você mesmo disse, é importante que ele esteja trabalhando a força muscular em relação à potência, velocidade. E aí, uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção dos alunos é cuidado, porque quem está iniciando não pode fazer isso. Qual é o grande problema? Galerinha, isso vale, gente, não só na musculação, mas e principalmente para a corrida em si. O que mais a gente vê é a galera que está melhorando seu desempenho na corrida e já quer queimar etapa e já quer passar para treino de tiro, porque quer melhorar o pace
e já quer subir para 21, né? É muito fácil. Galera que conseguiu chegar nos 10 acaba querendo juntar as duas coisas. E aí, quando ele chega na musculação e fala ou mesmo no CrossFit, e às vezes fala pro professor dele, eu quero melhorar. Aí o cara vem e mete treino de pliometria, né? Treino com muito salto, muito banco sueco. E aí eu falei, os seus tendões, sua cartilagem, seus ligamentos ainda não tem essa adaptação. Então, acho que principal aí, vai ter diferença na musculação? Vai, mas procura apoiado com um profissional que vai direcionar isso, dar umas pesquisadinhas, mas tomar cuidado, porque você não sabe se seu corpo já está preparado para isso. Então, procure passar por essas etapas de evolução na musculação também devagar, não tenha pressa, né? O seu corpo vai ter essa adaptação muito gradativa. Tem exercícios de potência, por exemplo, que você vai colocar menos carga, vai trabalhar na natação, a gente fazia muito esse trabalho, eu vim da natação, né? Nos meus tempos áureos. E a gente fazia muito trabalho com elástico, por exemplo, tinha os palmares que a gente usa para nadar, tem fase que você só faz o snap, que é a finalização. Então, você vai trabalhar o quê? Velocidade. Então, na hora que você vai diminuir a carga, você vai ter diferença no intervalo de descanso, né? Você vai estar exigindo muito. Chegou outra fase do seu treino que você vai botar mais peso no exercício, mas você vai fazer menos repetição e vai dar mais intervalo de descanso. Aí você vai, por exemplo, de uma série para outra, você vai fazer 1 minuto, né? De potência você só faz 15 segundos. Então, existe uma grande diferença no trabalho e existe muita coisa para fazer. Mas, fora isso, fica aí o alerta, não queime etapas. Deixa seu corpo crescer devagarinho. O iniciante, ele vai primeiro fazer um trabalho de base, né, mestre? Por isso que a gente preconiza muito a musculação, principalmente para o iniciante. Sim, não só o iniciante, meu. Os avançados também. Sim, sim. Termina de falar, depois eu vou complementar. Desculpa te cortar. Não, imagina. Mas eu digo iniciante porque a gente tem muitos trabalhos excelentes de propriocepção, trabalho de equilíbrio. Mas pega uma pessoa que saiu do sedentarismo, começou a correr, e aí do nada você já começa a dar só exercício com peso, só exercício com equilíbrio. O cara ainda não tem esse aporte, essa coordenação muscular, o risco dele se lesionar é maior. Então, a gente treinando na musculação, a gente tem como controlar melhor a carga, a execução de movimento e cuida melhor da integridade física do treinando. É por isso que a gente bate nessa tecla. Não é desprezando outro trabalho, mas é sabendo inserir ele na fase correta do seu treinamento, da sua evolução. Manda, mestre. Sim, você já tinha falado, a gente já falou outras vezes também, e a gente vai bater nessa tecla de novo. Arroz com feijão. Cara, isso vale para tudo na nossa vida. Pega atleta de ponta. Os atletas, desculpa o palavrão, os atletas mais fodásticos, como diz a Simone, do planeta. Eles fazem o quê, gente? Eles fazem trabalho de base, trabalho de força, eles fazem agachamento, eles fazem levantamento, eles fazem supino, eles fazem exercícios básicos, tá? Dá para ter variações. Como vocês são ultrapassados, como vocês são... Não, é porque tem coisa que é fundamento e tem coisa que é detalhinho, tá? E tem gente, nossa, descobriu um mega treino que veio da Rússia, veio dos Estados Unidos e é com elástico XYZ e que é detalhinho, gente. O fundamento é a força, é o fortalecimento do corpo. Então, tem muita gente que erra justamente nisso. Quer inventar um mundo de coisa e não faz o básico, não faz o arroz com feijão, não tem aquela força suficiente para fazer o que precisa fazer. Uma coisa que eu gosto de falar também, deixa eu contar até uma historinha para vocês. Eu tinha um amigão meu, que é parceiro meu, trabalhava comigo na academia, que ele era professor de CrossFit. Ele tinha acabado de chegar ao CrossFit no Brasil, ele fez um monte de curso, estava até pensando em montar um estúdio de CrossFit, e a Simone deu uma bugada ali. Eu vou desconectar a Simone e já vou chamar de volta aqui. Peraí, enquanto eu conto essa história, daqui a pouco você volta. E aí, eu estava treinando para minha segunda ou terceira maratona, e aí eu falei para ele, Léo, meu amigão, falei, Léo, monta um treino para mim, cara, de musculação. Imagina, eu trabalhava na musculação, era professor ali, era coordenador da academia na época até. E aí pedi para ele, falei, monta um treino baseado nisso aí que você tá vendo para maratona. E, cara, ele montou um treino mega difícil, mega complicado. Cara, tinha pliometria, tinha salto. E eu terminava o treino exausto, eu quase morria. De verdade.
eu chorava, ficava com dor muscular no corpo inteiro. E eu fazia intercalado com os treinos de corrida, treinando para maratona. E, cara, ficava destruído. Mas eu, guerreiro que sou, né? Bruto, infantaria, ia lá e mandava ver no treino e consegui fazer e tal. Passou todo o período, fiz isso durante os 4 meses da preparação para a maratona, fui lá e fiz a maratona, beleza, ok. No outro ano, quando eu fui fazer minha outra maratona, eu falei, cara, não vou fazer esse treino do Léo não, muito difícil. Eu vou fazer um treino básico, arroz com feijão, musculação tradicional, tal, e fiz. Meu desempenho na corrida foi bem melhor. Eu não estou falando mal dos treinos super mega difíceis e tal, não sei se era o meu momento, mas o fato é, o fortalecimento arroz com feijão funciona. E é o que eu tenho feito até hoje. Eu nunca mais fiz esses treinos doidos, aí ficava meio morto, exausto, fadigado. O treino é quase cardiovascular junto. É parecido com uma aula que a gente faz agora, né, em casa, treino de condicionamento físico que a gente faz. Tem essa característica porque é um treino geral. É um treino para trabalhar tudo, né? E para corrida, gente, tem uma coisa, vou bater de novo nessa tecla, especificidade. Sabe como que a gente vai ficar? Mas você tem que fazer um treino de muita resistência, porque você vai ter que trabalhar muita resistência na maratona. Não, hora de fazer força é hora de fazer força. Você pode fazer um treino ali de hipertrofia na sala de musculação, porque o específico da resistência da corrida, você vai ganhar correndo. Você vai fazer um treino longo para maratona, você vai ganhar resistência no longão. Não é na sala de musculação. Você não precisa colocar lá uma tornozeleira, uma caneleira e fazer 1000 movimentos. Porque na maratona você vai fazer muito esse movimento. Não é bem por aí. Específico, sabe? Cada macaco no seu galho. Hora de fazer força é hora de fazer força. Hora de trabalhar resistência, você vai trabalhar resistência. E no caso da corrida, a gente trabalha resistência correndo. Na sala de musculação, a gente trabalha força. Então eu parei de fazer esses treinos mega malucos aí e foquei na musculação clássica, tradicional, e me deu muito melhores resultados. A última maratona bati meu recorde de novo, e fazendo musculação 2 vezes por semana. Sem inventar moda, terça e quinta, fazia lá os treinos de segunda, quarta e sexta, e cara, deu super certo, tá super funcionando. Vamos chamar a Simone de volta, que a Simone tinha assumido. Volta, professor, estamos com saudade. Olá, professor. Me chama. Então, tava Então, carente aqui sozinho, tava triste já. pô, e eu fico ouvindo no celular do Enio você falando, e eu fico, ai, que legal, e não sei o que. Aí eu falo, deixa eu falar uma coisa. Imagina. Então, a próxima pergunta é justamente sobre isso, né? Sim, deixa eu te falar uma coisa. Se a próxima pergunta for muito longa, não sei se vai dar tempo, mas a gente começa, porque eu não sei se vai ter 1 hora de live ou mais. Vamos ver se o Instagram vai liberar mais aí. Libera! Libera o Então, Instagram. Treinamento funcional e crossfit, aliados ou concorrentes da corrida? Existe alguma recomendação específica para quem pratica essa modalidade e treina a corrida? Recomendação primeira coisa, fazer um tipo de fortalecimento que você goste de fazer. Gente, a gente não tem nada... a gente defende a musculação, a gente está querendo vender o peixe da musculação. Não, de jeito nenhum. Eu tenho um dos meus melhores amigos é professor de funcional, é professor de crossfit. Tenho vários amigos nesse meio, respeito muito o trabalho deles. Tem gente que manja muito de crossfit e corrida. Então, quando você for buscar uma modalidade dessa, um estúdio, um box desse, um professor desse, fala a real para ele. Esclarece qual que é o seu objetivo, o que você precisa daquela modalidade. Porque, por exemplo, crossfit, existe um esporte crossfit. Existem pessoas que treinam para esse esporte, para essa modalidade, que vão competir em crossfit. Exatamente. E aí vira um treino, vira uma briga, né? Você querer treinar para competir na corrida e competir no crossfit. Às vezes o seu corpo não aguenta. Então o treino tem que ser adaptado. Principalmente se for uma prova que você vai fazer de corrida mais longa. Se você vai correr ali 5 km, 6 km, até 10 km, meio que tudo bem, você consegue conciliar perfeitamente os 2 treinos. Treinar lá 2, 3 vezes por semana crossfit e 2, 3 vezes por semana corrida. Cara, tá tudo bem. É um treino difícil, não é um treino para um iniciante fazer. Uma pessoa que estava sedentária, do nada vai começar a fazer 3 vezes por semana corrida, 3 vezes por semana crossfit. Eu acho que é muito, né? Mas conversa com o professor, mostra o seu atual nível,
busca uma academia ou um estúdio sério. Existem um monte de picaretas no mundo, em qualquer área, tá, gente? Tanto na musculação tem um monte de picareta, na corrida deve ter, em qualquer modalidade. Então procura um profissional sério, bate um papo, fala qual que é o seu histórico, fala qual que é o seu objetivo. E aí você faz um treino certinho, organizado, tanto de funcional para quem gosta, porque a gente fala... Ih, Simone, o Instagram não colaborou não, faltam 2 minutos. Faltam 1 minuto e 50. Mas assim, no caso da musculação, tem gente que não gosta de musculação. Cara, e tá tudo bem. Então procura uma modalidade que você goste de fazer. Porque fazer uma coisa com má vontade, que você não vai gostar, qual a chance disso dar certo? Qual a chance de você ter um bom desempenho naquilo? É muito baixa. Então o esporte, o exercício físico, a gente fala muito de saúde, né? Cara, não gosta de corrida, tem gente que odeia corrida. Cara, vai praticar outro esporte. Tem 1 milhão de esportes, não precisa ser a corrida. Mas faça alguma coisa por você, pelo seu corpo, pela sua vida, pela sua fisiologia, pela sua imunidade. A gente está falando tanto agora de quer sair do grupo de risco. Sim, eu vi um estudo ontem, estava conversando com a Pri, a gente está regravando todo o projeto Bora Correr, e eu ia falar um pouquinho sobre sedentarismo. Eu pesquisei ontem no Google. Cara, no último ano inteiro, mais de 30% de todas as mortes no planeta, segundo a OMS, mais de 30% é causa cardiorrespiratória, cardiovascular. Então o sedentarismo mata a gente. Só de você estar sedentário. Então faz exercício, vai fazer uma atividade regular de qualquer ordem, de qualquer tipo. O sedentarismo tá Você tem 30 segundos para falar tchau, professora. Não, só vou falar. Complementar. Mais que câncer e já está matando mais que o cigarro. Agora imagina essas 3 coisas juntas, né? Então, e o que está acontecendo agora com a quarentena é isso, né? As pessoas estão cuidando, estão assustadas. Pena que estão voltando a correr na hora que não é para ir, né? Mas aí tudo bem. Próximo, bora falar de corrida, a gente retoma essa pergunta porque a gente tem muita coisa para falar dela. Show. Obrigado todo mundo. Obrigado, Simone, mais uma vez. Beijo. Até a próxima. Obrigada, mestre. E bora treinar em casa. Bora! Hoje